O Alisson deu todos os elementos, então, para a gente continuar nessa história, porque sobre a decisão, então, do governo de São Paulo, decisão absolutamente importante. A gente conversa agora com o secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein, que faz a gentileza de nos atender. Dr. Jean, boa noite, bem-vindo de volta. Me ouve bem? Ouço muito bem. Mona Lisa, boa noite a vocês, todos. É um prazer poder estar conversando tanto com você quanto com os telespectadores da CNN Brasil. Prazer é todo nosso, querido. Posso dizer, você me conhece há muito tempo, né? Décadas. Deu um alívio no coração na hora que eu vi essa notícia trazida pela Tainá no finalzinho do Prime Time, porque, de fato, doutor Jean, dá um desgosto, mas dá um desgosto, dá um desalento, a palavra correta é essa. E um dia percorrer a cidade toda atrás da segunda dose da AstraZeneca, nada. O segundo dia percorre a cidade toda, ou grande parte dos postos, nada de novo. O terceiro dia, a mesma coisa. Quando o senhor e as autoridades de São Paulo falam do apagão, né? Que de fato está acontecendo por falta de doses da AstraZeneca, tudo que pode acontecer de pior é as pessoas simplesmente se desmobilizarem, né? Tirarem a confiança ou a vontade de que precisa tomar a segunda dose. Então, pode ter o tal apagão de vacina, o que não pode ter é apagão de iniciativa das autoridades. Por isso que é muito importante saber que o governo de São Paulo vai, então, usar a vacina da Pfizer para quem precisa da segunda dose da AstraZeneca. Doutor Jean. Perfeito, Mona Lisa. Isso é uma medida absolutamente emergencial. Nós temos que fazer valer aquilo que a gente sempre falou. A gente sempre falou, olha, as pessoas precisam tomar as duas doses para estarem devidamente imunizadas. Aí chega a segunda dose, na hora de tomar a segunda dose, cadê a vacina? O Ministério não distribui. O governo do Estado de São Paulo, sob a liderança do governador João Dória, tem responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade da vacinação da nossa população. Foi exatamente isso, que com essa medida emergencial, redimensionamos todo o estoque de vacinas, chegamos ali, raspamos literalmente o TAR e, com isso, temos 400 mil doses de vacina que estão já sendo distribuídas esse final de semana para começarem a ser aplicadas a partir da segunda-feira. Mas é importante lembrar que aquelas pessoas que têm o direito de receber essa segunda dose, que seria da AstraZeneca, que não veio pelo Ministério e será utilizada o Pfizer, são aquelas que estão no período de 1º de setembro até 15 de setembro. Ou seja, essas pessoas terão, então, a possibilidade de tomar este imunizante. É óbvio que nós esperamos a responsabilidade do Ministério da Saúde de fazer esse repositório para que nós possamos continuar, até mesmo com a própria AstraZeneca, a segunda dose em datas próximas. Sim, doutor Jean, porque o Ministério da Saúde alega que o governo de São Paulo utilizou, então, as doses que seriam, né, referentes ao segundo momento, então, da vacinação da AstraZeneca na primeira etapa. Então, a segunda dose foi usada na primeira dose, no primeiro momento de aplicação. Nada disso aconteceu ou algo saiu de controle, doutor Jean? Isso não aconteceu. Quando São Paulo entendeu que nós precisamos vacinar, e São Paulo já tem mais de 55 milhões de doses de vacina distribuídas, 98% da população alvo, aquela acima de 18 anos, pelo menos com uma dose da vacina, quase 50% da população vacinada com as duas doses. Isso se deveu ao fato de São Paulo ter adquirido, através da Secretaria de Estado da Saúde, 4 milhões de doses da vacina Coronavac. Então, foi isso que deu essa celeridade no nosso processo vacinal, e não antecipação de uma ou outra dose de algum imunizante para acelerar o nosso processo vacinal. Isso não é uma verdade. Doutor Jean, é que para nós, meros espectadores, fica a sensação de um jogo de empurra. Me lembro recentemente, quando o senhor esteve lá no Ministério da Saúde, conversando com o ministro Marcelo Queiroga, aparentemente um clima ali de cordialidade, né?
Mas com esses embates frequentes, como é que fica a interlocução que é necessária, que precisa acontecer, que inclusive tem que acontecer para que não haja fatos como esse que a gente está contando aqui na CNN entre o senhor a maior autoridade de saúde do maior estado do país, com a maior autoridade de saúde, então, o Marcelo Queiroga. O senhor, maior autoridade estadual com a maior autoridade de saúde nacional. Essa interlocução é possível de acontecer ainda ou esse disse-me-disse, esse jogo de empurra atrapalha qualquer tipo de diálogo? Nós entendemos que o ministro Marcelo Queiroga é um técnico, médico, bem intencionado, mas tem toda uma outra equipe por trás dele. Então, nós temos que entender que eu, dentro da Secretaria de Estado da Saúde, para ter a gestão da aplicação das doses da vacina, eu preciso me programar, sempre me programar. Eu não posso simplesmente parar e falar, amanhã eu entrego. Não, a gente precisa tirar de algum lugar. E é isso que vai dar a possibilidade das pessoas terem a sua estimativa de quando vão tomar a sua próxima dose ou tomarem a primeira dose, especialmente alguns grupos que ainda estão, né, nesse evolutivo. Então, para isso, nós precisamos de programação. São Paulo tem essa programação. Nós temos, dentro do nosso programa estadual de imunização, que também é liderado pelo governador João Dória, a presença de todos os grupos, tanto da Secretaria de Estado quanto de cientistas que decidem as estratégias a serem tomadas e a cronologia. Então, nós não podemos ser surpreendidos no momento sem quantitativo de doses que pode afetar a nossa população. E aí, aquilo que você falou, eu tenho toda uma expectativa como cidadão de tomar, de ver minha filha sendo vacinada, minha esposa sendo vacinada, na hora H essa expectativa é frustrada. Só que nós não vamos desamparar a nossa população. E por isso essa resposta rápida do governo do Estado de São Paulo, para que a gente possa continuar protegendo. Se a gente quer garantir vidas, temos que imunizar. Nós temos que entender que hoje no Estado de São Paulo nós temos 1.400 casos da variante Delta. Ela já está aqui, no nosso estado. Então, nós temos que proteger. Temos que fazer a terceira dose, o objetivo é a segunda dose e proteger as pessoas para a presença de uma nova variante. E é isso que nós vamos fazer. E nós vamos sempre lutar para que isso possa realmente acontecer. Doutor Jean, claro, o nosso analista, o Yuri Pita, também quer participar da entrevista. Yuri, por favor, a sua pergunta chega no papo para 1, 2, quantas perguntas você quiser. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, doutor Jean. Obrigado por estar conosco. Agora, o senhor falou que é uma medida emergencial, mas mesmo assim, apesar das conversas com o Ministério da Saúde, o governador do João Dória não descartou uma eventual judicialização dessa questão toda. O senhor acredita que vai ser possível se resolver sem precisar recorrer à justiça? Nós esperamos que sim, até porque nós vamos ter muito mais celeridade nesse diálogo. Nós precisamos que haja, inclusive, a própria determinação que o Supremo Tribunal Federal fez para que o Ministério sempre respeite as segundas doses e garanta a segunda dose, especialmente no estado de São Paulo, isso se faça valer. Porque dessa forma nós voltamos lá e falamos, olha, lembra aquilo que o senhor disse, ministro Lewandowski, não está sendo cumprido. Nós não podemos ficar sem vacina, nós não podemos deixar a nossa população desprotegida, mas esperamos que haja uma sensibilidade, mas não só sensibilidade, como responsabilidade para envio desse quantitativo de doses para o estado de São Paulo. O doutor Jean, as autoridades paulistas sabiam que não teria doses suficientes da AstraZeneca para a segunda aplicação? Porque eu, por exemplo, que estou rodando aí nos últimos 3 dias, estou fazendo um depoimento, um relato mesmo, em todos os postos em que eu cheguei, o atendente nem sabia explicar o porquê não tinha. Ele só falava, não tem, estamos esperando, temos esperando. As autoridades sabiam? Se sabiam, por que isso não foi comunicado antes, para que as pessoas até não fossem contaminadas pelo desânimo de ficar perambulando atrás de uma vacina? Olha, há 2 semanas nós ouvíamos dessa possibilidade de não haver AstraZeneca. Inclusive, em entrevista para a própria CNN, há alguns dias eu disse, olha, nós precisamos guardar Pfizer para a segunda dose, daqueles que precisarem da segunda dose,
muito possivelmente precisaremos de Pfizer para dar a segunda dose para aqueles que receberiam Astra, e foi isso que eu disse. E, dessa maneira, nós oficiamos o próprio Ministério, já na época, quando os rumores eles passavam a ser ventilados, no sentido de nós termos respostas e garantias. Nenhum dos nossos ofícios foram retornados, foram mais de 3 ofícios enviados, e nós não tivemos retorno. E dessa maneira, nós imaginávamos que isso poderia ser somente um boato, mas estávamos atentos. Por isso, essa resposta pronta e rápida para a nossa população. Então, as doses da Pfizer já distribuídas durante o fim de semana e a vacinação, então, para essas pessoas que devem tomar a segunda dose da AstraZeneca entre o dia 1º de setembro, deveriam, né? Do dia 1º de setembro até o dia 15 de setembro, essa vacinação vai ter dose, então, da Pfizer disponível provavelmente já na segunda. Ou é de fato na segunda, doutor Jean? Na verdade, algumas regiões já vão receber amanhã, mas por uma questão logística, até porque as pessoas ainda vão precisar receber, para não chegarem de novo lá, já tem, não chegou. Então, estejam indo na segunda para garantir que essa dose esteja lá à sua disposição por toda uma questão estratégica e logística para o final de semana.